Boa noite, meus colegas, boa noite a todos os presentes. Dou por aberto o trabalho. Primeiro secretário de Saúde Legal. A nome legal do presidente, nosso vereador Diego, faça a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Vou fazer a leitura de Provérbios 22, versículo 1 e 2. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Foi estimado melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus que fez os dois. Amém. Peço ao vereador Tiago faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada dia 19 de novembro de 2025, aos 19 dias do mês de novembro de 2025, no Salão 9, vereador José Francisco Xavier, na cidade, comendador Luiz Gasparião, realizou a sessão ordinária, por início às 19 horas e 20 minutos. A reunião legal que o presidente deu para aberto os trabalhos. Passamos a leitura do texto da Bíblia Sagrada e, na sequência da ata da sessão anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente. Como não havia matéria para ser lida do expediente, passou-se as pequenas comunicações. Ocupou a tribuna o vereador Hamilton Mendes Henrique, que iniciou seu discurso, ressaltando que solicitaria ao senhor presidente que enviasse ofício ao chefe do executivo, no qual comunicasse o afastamento do cargo de líder do governo na casa e solicitasse a indicação de outro legislador para ocupar a referida função. O vereador explicou que, apesar de não ter nada contra o seu prefeito, não dava para permanecer como líder do governo na casa, já que não conseguiria resolver os problemas do seu bairro. Ele mandou que suas indicações não eram atendidas. O vereador Hamilton Mendes Henrique argumentou que alguns secretários de governo não atendiam os legisladores e aproveitou para externar sua insatisfação com os referidos integrantes do governo, que se comportavam como se fosse dono do município e como se quisesse mandar mais do que o chefe do executivo. O vereador comentou que alguns secretários municipais demonstravam aborrecimento ao receber indicações e ofícios de legisladores dos quais apresentavam solicitações que beneficiariam os munícipes. O vereador adiantou que, daquele momento em diante, apresentaria suas indicações na casa e um ofício endereçado ao secretário de governo responsável pela área referente ao serviço que solicitara em sua proposição. Em seguida, o vereador Hamilton Mendes Henrique lembrou que não fora atendido ao seu pedido de melhoria na estrada do cemitério CBA, em Montserrat, e apresentou e acrescentou que parecia que os secretários municipais entendiam que o legislador queria se vangloriar com a população, aproveitando-se do serviço que o entregado do governo realizava. O vereador externou que não se preocupava com o que os vereadores municipais pensavam dos vereadores e afirmou que a função dos integrantes do governo era atender os gasparienses. Prosseguindo, o vereador Hamilton Mendes Henrique frisou que esperava que outros legisladores pudessem realizar um trabalho melhor que o seu como líder de governo na casa, e ressaltou que sempre colaborara com a aprovação em regime de urgência de projetos de lei do Executivo. Porém, adiantou que, a partir daquele momento, gostaria que os prazos para a apreciação de proposições estabelecidos no regimento interno do legislativo fossem cumpridos e que o legislador tivesse mais tempo para analisar projetos de lei que eram enviados à casa pelo seu prefeito. O vereador destacou que alguns secretários municipais não demonstravam credibilidade em relação aos legisladores e completou que integrantes do governo deveriam respeitar os representantes da população. Em parte, o vereador Luiz Alberto Cardoso declarou que concordava com seu pai em relação ao que disseram sobre os secretários municipais. Ele relatou que os legisladores realmente tinham dificuldade de acesso aos referidos integrantes do governo para solicitar melhorias para os munícipes. O vereador lembrou que a indicação não era atendida e emendou que alguns secretários do governo respeitavam os legisladores. Retomando o uso da palavra, o vereador Hamilton Mendes Henrique reiterou que não tinha nenhum problema com o seu prefeito e externou que estava chateado com alguns secretários municipais, ressaltando que exporia no Facebook e redes sociais na internet.
e não atendimento às suas solicitações de melhoria para os gasparienses. O vereador adiantou que, daquele momento em diante, apresentar indicação na casa, enviar o ofício ao secretário municipal e, em seguida, postar o relato no Facebook. Caso o seu pedido não fosse atendido por representante da parte. O vereador mesmo Henrique afirmou que, durante os 10 meses que ele para o cargo de líder do governo na casa, sentia-se desrespeitado, visto que não receberam antecipadamente os projetos de lei que seriam analisados. O vereador aproveitou para parabenizar o seu presidente por sua condução dos trabalhos na casa, porém solicitou ao chefe do legislativo que não mais incluísse na ordem do dia os projetos de lei do executivo que chegassem antes do início da sessão ordinária. O vereador Milton Mendes Henrique afirmou que continuaria respeitando os posicionamentos dos seus pares e argumentou que o seu intuito era mostrar aos secretários municipais que eles tinham que respeitar os legisladores. O vereador ressaltou que todo secretário de governo fazia por merecer os cargos que ocupavam e acrescentou que não dependia de votos desses integrantes do governo em nenhuma de suas 5 vitórias nas eleições municipais. O vereador Hamilton Mendes Henrique frisou com os secretários municipais que quiserem demonstrar força deveriam vir como candidato a cargo de legislador nas próximas eleições. E, para finalizar, agradeceu ao seu presidente por tudo que fazia por sua pessoa e parabenizou o chefe do legislativo pelo excelente trabalho na administração da casa. Continuando com os trabalhos, como não havia mais vereadores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a do dia com a apreciação do projeto número 087/25, mensagem do executivo número 023/25, projeto de lei número 021/25, que altera o inciso 1 do artigo 4 da Lei Municipal 1256, de 14 de novembro de 2024. Após a leitura dos pareceres das comissões e sua aprovação por unanimidade, foi também aprovado por unanimidade de primeira votação o projeto de lei número 021/25, em adiantamento. Em atendimento ao requerimento do vereador Milton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa do interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 021/25, foi a referida proposição colocada em votação e aprovada por unanimidade. Na sequência, foi apreciado o processo número 028/25, mensagem do executivo número 024/25, projeto de lei número 022/25, que autoriza o município a conceder isenção do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, para os novos loteamentos regularmente aprovados e localizados na área urbana. Após a leitura dos pareceres das comissões e sua aprovação por unanimidade, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 022/25. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa do interstício, passando a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 022/25, foi a proposição colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, como não havia mais matérias para ser apreciadas na hora do dia, nem mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores Sérgio Napolitano de Souza, Diego Simão de Lima Salgado, Thiago Frederico Maia, Hamilton Mendes Henrique, Luiz Roberto Farias e Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos, da vereadora José Gama, encerrando a sessão às 19h37. Do trabalho da você apresentado, que irá para mim, primeiro secretário da Casa Nacional, governador Lucas Pereira, 19 de novembro de 2025. Obrigado, coloca em discussão. Havendo quem queira falar a respeito, coloca em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado, se for contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao meu secretário que faça leitura do expediente. Mensagem 25/2025 dispõe sobre a criação do programa IPTU Verde da Verde Providência. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento ao excelentíssimo e servimos para os hinos caminhar se meter lavada a apreciação desta egregia Casa Legislativa, projeto de lei complementar número 3/2025, dispõe sobre a criação do programa IPTU Verde das Outras Providências. Considerando o disposto no artigo 225 da Constituição Federal,
que impõe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, considerando que a Constituição Federal atribui aos municípios, em seu artigo 156, inciso 1º, a competência para instituir imposto predial, em seu artigo 97, inciso 6º, autoriza a concessão de incentivos fiscais. Considerando a recente emenda constitucional 132, de 22 de dezembro de 2023, que reformulou o sistema tributário nacional e incorporou a Constituição de forma inédita, instrumentos voltados à sustentabilidade ambiental e à economia verde, notadamente a criação do imposto seletivo, que incidirá sobre produtos e serviços prejudiciais ao meio ambiente, os incentivos e biocombustíveis como estratégia de descarbonização da economia, os créditos presumidos à economia circular, estimulando a empresa a adquirirem materiais recicláveis, a redução da carga tributária para produtos florestais e serviços ambientais, considerando que o PTU, nos artigos 183 e seguintes do Código Tributário de Comendador Oliveira Gaspariano, deste modo, surge a necessidade do município promover instrumentos concretos de políticas urbanas ambientais que fortaleçam os desenvolvimentos sustentáveis, a participação da sociedade civil e o incentivo à prática regenerativa do território urbano. Assim certo, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de lei complementar número 3 de 19 de novembro de 2025, questões sobre a criação do programa IPTU Verde das Duas Providências. Artigo 1º, foi instituído o programa IPTU Verde no município de Comendador Oliveira Gaspariano, com o objetivo de conceder descontos no valor final do IPTU a contribuintes que adotarem boas práticas de sustentabilidade ambiental em imóveis urbanos nos termos dessa lei e seu regulamento. Artigo 2º, o programa IPTU Verde tem como objetivos principais promover a prevenção, recuperação e melhoria do meio ambiente urbano, estimular o uso racional de recursos naturais e desenvolvimento sustentável, incentivar a economia circular local com valorização da produção e consumo consciente, reduzir a geração de resíduos, fomentar o reaproveitamento de materiais recicláveis, estimular ações com impactos socioambientais positivos no território do município. Artigo 3º. Considera-se para fins previstos dessa lei boas práticas de sustentabilidade ambiental, ações realizadas nos imóveis urbanos que contribuam para a proteção ambiental eficiente, recurso, regeneração ecológica ou impacto socioambiental positivo alinhado à sustentabilidade previsto em regulamento. Inciso 2º, comprovação de boas práticas, documentos, fotos, vistorias realizadas pelos órgãos ambientais municipais que afetem a efetividade da adoção da prática. Inciso 3º, imóvel urbano, bem imóveis por natureza ou acessão física, como definido em suas leis civil, localizado na zona urbana ou urbanizável ou zona de expressão urbana do município, definido no Código Tributário Municipal, na legislação municipal ou urbanista, ou leis específicas dependendo da sua forma, estrutura ou definição. A área de produção permanente, a faixa marginal de proteção, FPM, conforme definido na Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2000, poderão ser beneficiários do desconto previsto na lei os contribuintes proprietários titulados no título do imóvel urbano do município, desde que o comprovante adotem boas práticas de sustentabilidade ambiental. Parágrafo único. Para a concessão dos descontos previstos no caput deste artigo, o imóvel urbano deverá estar devidamente regularizado no cadastro imóvel. A verificação do cumprimento das boas práticas será realizada por vistoria técnica, análise documental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. As despesas decorrentes da execução dessa lei escorrerão por conta de dotações orçamentárias complementares, falando do na data de publicação, produzindo efeito para o exercício fiscal seguinte.
Ofício 94, 2025, projeto de lei complementar, excelentíssimo branco, cumprimento. Mensagem 26 de 2025, excelentíssimo senhor presidente da Câmara. A presente iniciativa visa aperfeiçoar a estrutura administrativa, tornando-a mais eficiente, alinhando as demandas contemporâneas da gestão pública, especialmente no que se refere à formulação e execução de políticas de desenvolvimento econômico local. O município tem verificado crescente necessidade de planejamento estratégico, atração de investimentos, fortalecimento empresarial, estímulo ao crescimento sustentável, razão pela qual se faz imprescindível a criação de uma pasta específica com atribuições voltada à promoção do desenvolvimento econômico. A operação proposta promove a integração entre a área de fazenda e desenvolvimento econômico, permitindo gestão fiscal mais eficiente e coerente com o objetivo de modernização administrativa e incrementar da receita própria. A reestruturação sugerida não implica aumento de despesas além da prevista e contribui para a maior racionalidade e eficiência na gestão pública. Cláudio Manarino, prefeito. Lei 12.269/2025 das outras providências altera, Lei de Lei 23 altera a Lei 1.269/2025 das outras providências. Artigo 1º. Fica criado na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Artigo 2º. Passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º do inciso 10º da Lei 1.269 de 3 de fevereiro de 2025, parágrafo 10º. Secretaria de Fazenda e Desenvolvimento Econômico. Artigo 3º. Passam a ter a seguinte redação as nomenclaturas dos cargos da a linha J do quadro permanente de cargo dos servidores da Prefeitura do município de Comendador Luiz Gasparian. Secretário Municipal de Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Subsecretário Geral de Fazenda e Desenvolvimento Econômico. Passa a ter a seguinte redação, artigo 4º, Secretaria de Fazenda da Lei 1.269, Secretaria de Fazenda e Desenvolvimento Econômico. Secretário Municipal de Fazenda e Desenvolvimento Econômico, seu papel é assessorar o prefeito na implantação das políticas fiscais e tributárias do município, dirigir os trabalhos da Secretaria de Fazenda de acordo com a legislação vigente, estudar o comportamento da Receita, tomar medidas para o seu incremento e melhoria no processo arrecadatório, promover a atualização da legislação tributária, coordenar a elaboração de anteprojetos de leis ou projetos de decretos sobre a matéria, auxiliar no desenvolvimento das consciências coletivas sobre a necessidade do cumprimento da legislação tributária, visando evitar a racionalização, evasão ou fraude no pagamento de tributos municipais, determinar a realização de perícia contábil que tenha por objetivo salvaguardar os interesses da Fazenda Municipal, promover a cobrança de crédito tributário e não tributário, nesses últimos em especial a certidão de débito expediente pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, supervisionar as cobranças da dívida ativa na esfera administrativa e judicial, dar parecer conclusivo nos pedidos de isenção de reconhecimento de imunidade e remissão de crédito tributário, articular-se com as pagantes federais e estaduais, com interesse recíproco com a pagante municipal, negociar com as entidades competentes e agilizar transferência de recursos outras esferas do governo para o município, visar sempre a modernização e agilidade de serviços prestados pela Secretaria, incentivar a implementação de procedimentos coerentes com a racionalização das despesas perante os demais órgãos da Prefeitura, conduzir a assessorar os órgãos municipais no fiel cumprimento da política contábil financeira adotada pela administração, determinar o lançamento e a cobrança de todos os tributos municipais nos seus respectivos prazos, elaborar e aplicar políticas de desenvolvimento econômico através de medidas efetivas de promoção do crescimento do município, que resultem em um instrumento seguro de bem-estar social, observar as peculiaridades do mercado regional, articular as políticas setoriais e municipais com estaduais e federais, planejar as atividades da Secretaria através de medidas que promovem a melhoria na qualidade de vida da população, supervisão meio ambiente, promoção de medidas para atração de interesse em instalar atividades empresariais e investimento no município, elaborar proposições
relativas à concessão de incentivos fiscais e financeiros, bem como os outros mecanismos de indução e atração a empreendimentos de interesse para a economia do município, deliberado sobre localização das áreas destinadas à implantação de projetos de desenvolvimento econômicos e tecnológicos, desempenhar outras atividades afins. Subsecretário-Geral de Fazenda, Desenvolvimento Econômico, assessorar a Secretaria de Fazenda e Desenvolvimento Econômico em questão. Questões técnicas e estratégias relacionadas à política fiscal e financeira do município, supervisionar a gestão financeira do município, incluindo a elaboração do orçamento, a gestão de receitas e despesas administrativas de dívida, coordenar a política tributária do município, incluindo alíquotas, gestão de imposto, taxa, fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias, elaborar a execução do orçamento do município, incluindo as definições prioritárias, a elaboração de recursos e a nomeação. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Cláudio Banani. Passando agora para a pequena comunicação, como na hora 2 inscrito, passando pela hora do dia. Peço ao meu secretário que faça leitura do processo 089. Comissão de Justiça e Redação, parecer 83/2025, processo 89/2025, projeto de lei de autoria do vereador Diego Simões de Lima Salgado, que inclui o dia do discutível no calendário oficial do município de Comendador Oliveira, 42 do projeto relator com o projeto em exame sem revestimento de legalidade, após ser envio para apresentação do plenário. Luiz Roberto Carias, relator. Conclusão: a Comissão de Justiça e Redação reuniu-se a data do relator para o formando parecer. Humilde Mendes Henrique, presidente. Thiago Frederico Maia, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 38/2025, processo 89/2025, relatório, projeto de lei 16/2025, de autoria do vereador Diego Simões de Lima Salgado, que inclui o dia do escotismo no calendário oficial do município de Comendador Oliveira, variando as 8 providências. Voto relator como revoto do projeto em exame de legalidade. Conclusão: a Comissão de Finanças e Orçamento reuniu-se a data para o voto relator, transformando em parecer Luiz Roberto Carias, relator, Thiago Frederico Maia, presidente, Thiago Neide Paula, vice-presidente. Coloque os pareceres em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito de votação, o vereador que for a favor permaneça sentado, for contrário de pé. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, resposta artística. Dito conselho. Peço primeiro ao secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 16/2025 inclui o dia do escotismo no calendário oficial do município de Comendador Oliveira, padrão das outras providências. Coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira falar em votação, o vereador que for a favor permaneça sentado, for contrário de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer 87/2025, processo 90/2025, relatório. Projeto de lei 17/2025, de autoria do vereador Thiago Frederico Maia, que institui no município de Comendador Oliveira, projeto de segurança no centro das outras providências. Luiz Roberto Carias, relator. Conclusão: Comissão de Justiça e Redação reuniu-se a data para o voto relator, transformando em parecer Hamilton Mendes Henrique, presidente, Thiago Frederico Maia, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 39/2025, processo 90/2025, projeto de lei 17/2025, de autoria do vereador Thiago Frederico Maia, que institui no município de Comendador Oliveira, projeto de segurança no centro das outras providências. Voto relator com o projeto em exame de plano de legalidade, pode servir para a apresentação do plenário. Luiz Roberto Carias, relator. Conclusão: a Comissão de Justiça, de Finanças e Orçamento, reunida nessa data, para o voto relator, transformando em parecer Thiago Frederico Maia, presidente, Thiago Neide Paula, vice-presidente. Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde, parecer 24/2025, processo 90/2025. Projeto de lei 17/2025, de autoria do vereador Thiago Frederico Maia, que institui no município de Comendador Oliveira, um projeto de segurança no centro das outras providências. Voto relator como projeto em exame que reveste em plano de legalidade. Aprovo o seu envio para a apresentação do plenário. Luiz Roberto Carias, relator. Conclusão: a Comissão de Obras, Serviço Público, Educação, Saúde, reuniu-se a data do voto. Aprovo o voto relator, transformando em parecer Thiago Frederico Maia, presidente. Rosileia Gama, membro. Coloco os pareceres em discussão.
Não havendo quem queira falar a respeito de votação. O vereador que for a favor permanece sentado, for contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Só para ter resposta, Ortiz. Pedido concedido. Peço ao meu secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei do vereador 2025. Institui do município de Maneira Livre das Paraná, projeto de segurança no centro da rede de previdência. Coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito de votação. O vereador que for a favor permanece sentado, for contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Na quarta-feira nós vamos votar o projeto 091-092. Não havendo mais nada tratado, depois de encerrar a sessão de hoje e até quarta-feira, se Deus quiser.